pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office com o patrocínio da Cavalete, aqui dentro do Work Lab. E hoje a gente tem a arquiteta Paula Fiorentini, que é a nossa convidada e vai falar um pouco sobre o segmento. Paula, muito obrigado pelo aceite em participar. E eu vou pedir para você contar um pouco da sua trajetória e um pouco do escritório. Eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui, poder falar um pouco da minha paixão, da minha vivência, da minha vida. Eu sou Paula Fiorentini, eu sou administradora hospitalar e arquiteta, especialista em engenharia hospitalar, em manutenção hospitalar, em gestão hospitalar. Fiz mestrado em gestão hospitalar na GV, ou seja, uma apaixonada pelo metro quadrado assistencial. Meu pai foi um dos grandes nomes da arquitetura hospitalar no Brasil. Ele é médico arquiteto. Com 13 anos eu falei para ele, eu quero trabalhar com você. Ele falou, agora? Eu falei, mas eu tô de férias, quero assistir sessão da tarde. Ele falou, não, agora. Nunca mais tive férias com ele. Mas foi um grande tutor, um grande professor. Uma grande honra ter nascido filha dele, né, de Domingos Fiorentini. E com 17 anos eu falei para ele assim, eu tenho que fazer medicina e arquitetura para projetar hospitais? Ele falou, não, o futuro dos hospitais é gestão hospitalar. Isso há 30 anos atrás. Olha que visionário. Você tem que ficar muito boa em administração de hospitais, que quem vai comandar os projetos são os gestores. Dito e feito, o que você vê hoje no mercado de saúde? Grandes gestores, investidores muito bem estruturados na administração de um hospital, né? E eu acabei dedicando e concentrando toda a minha formação acadêmica nisso, em gestão hospitalar. Então eu fiquei muito tempo na GV, estudo muito essa parte. Então eu tive que estudar muito bem os pilares que estruturam um projeto hospitalar, que são 4. Arquitetura, engenharia, manutenção e gestão. Então eu tive que estudar muito bem isso, e isso eu aplico no meu dia a dia nos meus projetos, né? A Fiorentini, e aí eu fiz toda a minha estruturação acadêmica. Meu pai faleceu faz 11 anos, o escritório cresceu muito desde então. A Fiorentini hoje é o escritório, acho que mais antigo do mercado, né? Que teve a sucessão, com maior portfólio exclusivo em healthcare, ou seja, a gente não faz outra coisa, só da saúde hospitalar. Nós temos mais de 13 milhões de metros quadrados de projetos, né? Hoje em dia a gente está com quase 50 projetos em andamento e obras. Brasil e no exterior, bem lembrado. Mais de 700 projetos, e hoje o nosso portfólio está muito voltado para a América Latina, né? Como nós somos muito reconhecidos pela excelência dos nossos projetos, pelo diferencial, porque a gente não entrega arquitetura hospitalar, a gente entrega mais. Por todo esse conhecimento de gestão, manutenção, a gente entrega, o nosso traço é carregado de critérios importantes relacionados à operação do hospital, que é muito importante, né? Então, porque a operação do hospital é cara, construir o hospital não é caro, mas a operação, manter esse hospital vivo é muito caro. Então, o nosso foco hoje está muito para a América Latina. A América Latina, ela está muito dependente desse corpo técnico, intelectual que nós temos aqui, de bons profissionais em todas as áreas, principalmente na área da saúde hospitalar. Então, a gente está sendo muito assediado pelos investidores externos, estrangeiros, a fazer projetos no exterior. Então, a gente está com projetos muito grandes no Paraguai, mas muito grandes mesmo, assim, 80 mil metros quadrados, no Paraguai, no Equador, e prospecção em outros países. Já fizemos em Angola, em Portugal, focamos muito no exterior e também aqui na parte do país nacional, no nosso território, né? Em todo o território, hoje em dia, a Fiorentini tem projetos desde Rondônia até Rio Grande do Sul. E eu fico muito orgulhosa disso, porque o nosso país ele é plural. O Brasil ele não tem uma unicidade cultural. A gente tem vários países. Quando a gente trabalha com um projeto no norte, é completamente diferente do que um projeto do sul. Principalmente hospital, onde você depende muito de colaboradores, daquela cultura organizacional, para entregar assistência, né? Então, vocês fazem projeto e construção? Não, a gente só faz... só projeto? A gente faz projeto e a gente faz acompanhamento, mas não gerenciamento. Porque eu acho que é conflito de interesse o arquiteto fazer gerenciamento. Quer dizer, você deixa o gato olhando o rato? Não. O certo são entes separados para um cobrar do outro a excelência o certo, né? Então, as pessoas falam, Paula, vocês são tão bons em arquitetura, por que não quer abrir um nicho de instalações ou um nicho... Não, obrigado. Deixa eu fazer o que eu sou boa, que eu consigo controlar, que tá todo mundo feliz, satisfeito, tem um nome muito, muito grande
E esse nome que eu carrego é um nome que eu tenho que levar cada vez mais pela essência. Meu pai entregou esse nome para mim e eu vou cada vez mais crescer e enaltecer o que ele deixou para mim, que foi a única coisa que ele deixou foi a lisura e a honestidade dele, tudo que ele entregou para o mercado hospitalar, né? Então, realmente, hoje o escritório é um escritório 100% feminino, só tem mulheres. Gosto muito porque a gente carrega muita técnica, sensibilidade, comprometimento. Então, é uma vibe boa o escritório, assim, sabe? Gosto muito. Muito bem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, porque é uma área muito específica sua de atuação, né? Como é que você capta profissionais no mercado? Sendo bem honesta, eu não gosto de captar profissionais no mercado, eu gosto de formar profissionais. Isso que é. Porque o modo de pensar Fiorentini para hospitais é um label muito forte. Então, eu não quero ninguém que chegue com vícios de outros raciocínios, porque a arquitetura, ela carrega, um projeto de arquitetura, ela carrega toda a experiência do profissional, o entendimento dele de vida, princípios, conceitos relacionados à vivência dele, né? E a gente tem muito isso como um produto na Fiorentini. Então, para eu receber um profissional que vai vir com vícios ou não vai concordar com os fluxos que eu penso, que eu acho que é melhor, eu prefiro formar esses profissionais. Então, as pessoas chegam super verdes, a gente investe mesmo, ensina mesmo. E eu tenho pessoas no escritório que estão com 40 anos. Entraram como estagiários e são coordenadoras de 40 anos, 30 anos, 10 anos. Então, não gosto de captar, eu gosto de formar. Você falou da questão dos projetos, por exemplo, na região norte, na região sul. Tudo bem, um projeto de um hospital, ele segue os mesmos padrões, digamos assim, seja em São Paulo, seja no Amazonas. Mas o que é que você tira da cultura da região e coloca no projeto? Vocês fazem isso também? Fazemos. Essa preocupação em linkar a vivência da comunidade, da cultura, para o projeto, mesmo que eu não quisesse, eu sou obrigada. Por quê? Quando você faz um projeto de hospital, por exemplo, no Norte e Nordeste, eles têm a cultura de descansar mais tempo do que a lei trabalhista aconselha, porque senão as pessoas não conseguem trabalhar 2 lá. Então, eles são mais complacentes com descanso, com plantonista. Então, a gente tem muito mais camas de descanso do que um hospital no Sul. Se eu entrego um hospital para uma cadeia hospitalar no Sul, eles são muito mais agressivos gerencialmente e limitados em relação a algumas coisas que no Norte não. Então, eu tenho que entender. Em relação à cultura, principalmente a parte de interiores, né? Quando eu faço um projeto para o Norte e Nordeste, tentar conectar o que a sociedade, o que a população gosta, que se reconhece esteticamente, trazer isso para a parte de interiores e ambientação, eu acho que é uma coisa muito importante. Mas para mim é muito latente essa coisa dos descansos, quando a gente fala do Norte e Nordeste. Porque assim, às vezes é um hospital de 100 leitos, com 100 camas para as pessoas dormirem, de colaborador. É uma loucura. Aí eu faço um hospital aqui no Sul, então não é que, imagina, é 1 hora de descanso e vai descansar. Então, são visões completamente diferentes gerenciais. E quando você tem razão, a gente tem uma única norma, que é mandatória, né? Só que essa norma está muito desatualizada. Então, as pessoas elas vão aplicando essa norma de acordo com os interesses dela. Quando eu digo pessoas, são os técnicos que avaliam os projetos, né? Então é muito difícil, porque como a norma está muito desatualizada, abre margem para intervenções de órgãos como vigilância sanitária, fala assim, eu quero assim, acabou. Mas espera, a norma não fala isso, mas eu quero assim, acabou. Poder da caneta. Entendi. Que é muito complicado hoje em dia, o poder da caneta, né? Então a gente acaba tendo que se adaptar mesmo aos regionalismos e entregar um projeto, que eu falo, o projeto de hospital, ele tem que se curvar ao operador. Você vai gerir um hospital meu, você tem que sentir que você está na sua casa. Não assim, você se adaptar ao hospital. O hospital tem que se curvar, o projeto de arquitetura tem que se curvar à operação, ao paciente, ao colaborador, ao investidor. Eu falo que eu tenho muitos clientes, muitos chefes. O investidor que pensa na viabilidade econômica, o operador que pensa em toda a questão operacional, o paciente, o acompanhante, o familiar. Quer dizer, quando a gente fala de colaborador, tem o colaborador da bata branca, que é a beira-leito, que é o médico, a enfermeira. Tem o operador que não é da assistência, é da bata cinza, que é o cara da roupa, da comida. Facilities. Todos eles são meus chefes. Eu tenho que entregar, e assim, muitas vezes eles são muito divergentes entre si.
Eu tenho que ser eu tenho que reger essa orquestra de forma harmônica e integrativa. Por isso que eu acho que a arquitetura hospitalar não é para amadorismo, não é para amador. A arquitetura hospitalar é para quem faz isso todos os dias. Porque senão você vai entregar um elefante branco para o seu cliente. Depois da Covid também teve mudanças, assim, deixou algum legado nas estruturas, quer dizer, ambientes mais flexíveis para transformar em uma área de enfermaria num pronto-socorro? O que mudou? Depois da Covid, ficou um trauma muito grande, né, para as pessoas que vão analisar os projetos, que vão ver esses projetos. Mas eu acho que as pessoas que projetam bem hospitais sempre pensaram nessa situação, né, extrema. Por exemplo, nos meus projetos, eu sempre penso em alguns requisitos muito importantes, como expansibilidade, o hospital precisa crescer. O Covid... mas sempre fiz um hospital expansível. Flexibilidade, eu preciso entregar uma laje flexível, que hoje é um centro cirúrgico, amanhã pode ser um quadro de nação, pode ser uma hemodinâmica. Eu tenho que trazer racionalização. Por quê? Eu tenho que otimizar recursos humanos que são caros, materiais, equipamentos. Eu tenho que trazer segurança patrimonial, por causa de segurança. Eu tenho que trazer biossegurança, segurança biológica. Isso tudo na arquitetura. Tudo na arquitetura. E eu tenho que trazer humanização, acolhimento. Ou seja, a Covid, ela deixou mais latente aquilo que os bons profissionais já preservavam no projeto. Né? São pouquíssimas alterações. Acho que mais em relação ao pronto-socorro, por exemplo, que os gestores falam, Paula, se a gente tiver outra crise síndrome respiratória, esse pronto-socorro a gente vai querer dedicar para uma Covid, esse daqui não. Então, é mais na questão, muitas vezes, emergencial. Por exemplo, uma UTI, quando a gente faz uma UTI, eu já faço as células independentes. Então, a gente pode deixar uma célula para Covid, uma célula para UTI coronariana. Ou seja, bons profissionais que projetam hospitais já reconhecem alguns requisitos importantes que atendem tanto síndromes respiratórias quanto a saúde normal, né? Entendi. Você teve uma intervenção agora no Hospital da Mulher, né? Sim. Me conta um pouco sobre isso, porque acho que muita gente não sabe nem que tenha... Falar em intervenção, parece que ela fez uma cirurgia no Hospital da Mulher. Mas intervenção. Foi uma cirurgia, né? Porque... Na verdade é o seguinte, nós temos algumas tendências, vamos falar um pouco de tendência na área da saúde, né? Que eu acho que é uma coisa interessante. Todo mundo gosta de falar muito de sustentabilidade, mas eu gosto de falar de tendências, porque as pessoas não costumam falar muito de tendência. E tendência tem muito a ver com a vivência. Né? O que eu enxergo? Tendência na área hospitalar. No mercado privado suplementar, de saúde suplementar, a gente vai ver grandes cadeias hospitalares comprando e poucos players muito potentes, muito fortes. Nós vemos um crescimento grande nas parcerias público-privadas, porque o poder público tem dinheiro, mas não tem estruturação, não tem agilidade que o mercado privado tem. Então ele delega ao poder privado uma necessidade pública. Então são as parcerias público-privadas, onde concessionárias ganham o direito de construir, seja um presídio, um hospital, construir, gerir, manter por 20, 30 anos, né? Que é fantástico. Então, as PPPs, as parcerias público-privadas, vão crescer muito no Brasil e no mundo inteiro, porque são cases de sucesso assim extremo. Aqui no Brasil, a gente tem 6 ou 7 parcerias público-privadas de hospitais e 5 ou 6 são projetos nossos, que são hospitais que já têm acreditação hospitalar, que são selos de excelência. Tem uma tecnologia absurda que os hospitais premium não têm. Então, funciona muito bem. Um desses... O primeiro grupo de parceria público-privada foi comandado pela Construcap, né, que é uma grande construtora, que tem um braço que é a Inova Saúde. Eles ganharam o direito de construir, gerir e manter 3 hospitais em São Paulo, do governo do estado de São Paulo. São José e Sorocaba, que são hospitais de trauma, e o Hospital da Mulher, né, que é aqui no centro de São Paulo. O Hospital da Mulher eu acho que de todo o portfólio que a gente tem, de todos os meus projetos, é o que mais me enche de orgulho e emoção, né? Porque é um hospital de 60 mil metros quadrados, no centro de São Paulo, dentro da Cracolândia, que atende exclusivamente a saúde feminina. Paula, por que Hospital da Mulher e os homens? Porque a mulher, ela tem questões relacionadas específicas à saúde dela, né? A gente menstrua, a gente engravida, menopausa, são alterações hormonais que acontecem que afetam o nosso corpo. A gente tem relações nos nossos órgãos e, consequentemente, em relação às doenças que afetam o nosso trabalho, o nosso dia a dia.
é muito interessante isso. O protagonismo da mulher na sociedade, vou repetir, a importância da mulher na sociedade leva a consequências da saúde feminina. Por isso que é muito importante a gente entregar instrumentos públicos hospitalares dedicados a essa saúde, né? Então, existe uma prevalência muito grande das doenças cardiovasculares, das doenças autoimunes no corpo feminino. Mulher está lá, a taxa maior, os homens estão uma taxa menor e a mulher está lá com taxa maior. A parte de onco, gineco, cânceres relacionados à saúde feminina, colo de útero, mama, os números são crescentes e absurdos. Absurdos. A gente olha e a gente fala, meu Deus do céu. Então, existe uma necessidade latente da gente, da sociedade, em receber esses instrumentos dedicados à saúde feminina. Então, o Hospital da Mulher, no centro de São Paulo, o centro cirúrgico tem 20 salas totalmente inteligentes, tudo que você pode imaginar integrado, imagem com centro cirúrgico. Robótica. A gente tem robô na farmácia, robô que nenhum hospital premium privado tem aqui no Brasil desse nível. Temos tudo passa por tubo pneumático, ou seja, pouca ação humana. Hospitais normais têm uma perda e um roubo muito grande de medicamentos. Sim. Aí, com método robótico, é menos 0,2% de perda. Quer dizer, existe um ganho muito grande. Muito grande. Porque, como eu falei, o problema dos hospitais não é construir. A gente fala de Construction Expenditures, CAPEX. E o OPEX é Operational Expenditures, é a operação do hospital. Existe uma informação muito importante que a gente tem no escritório, porque nós só fazemos isso, que o CAPEX de um hospital, o OPEX dele é um CAPEX por ano. Tá. Um hospital gasta para ficar vivo, funcionando, o que ele gastou para construir uma operação. Olha que loucura. Nossa, as pessoas falam, Paulo, é caro construir? Eu falo, não, caro é manter. Porque a cada ano de manutenção você vai construir um hospital, né? Então eu sempre falo, o OPEX que é o problema. Por isso que contrate alguém, um projetista, um arquiteto que entenda de operação, para reduzir seu custo operacional, que vai ser o vilão. E por isso que nós somos especialistas e temos um corpo técnico também que a gente não faz indoor, mas a gente indica profissionais excelentes de ar-condicionado, elétrica, hidráulica, automação, para complementar esse metro quadrado. Então o Hospital da Mulher, Gustavo, ele é um sucesso, mas assim, as mulheres não sabem, as mulheres do Brasil, né? Outro dia viralizou um vídeo meu no Instagram, as mulheres, mas aonde que é isso? Como faz para chegar? Tem em Brasília? Tem aqui no Rio Grande do Norte? Tem no Piauí? Quer dizer, a gente precisava de muitos hospitais da mulher, né? E outro dia eu fiz um post, perguntei, se você tivesse o poder da caneta, se você fosse um funcionário público que pudesse viabilizar um secretário de saúde, o que você faria? Né? Porque eu penso muito nisso. Se eu tivesse o poder da caneta, o que eu faria como alguém que pensasse a saúde pública? Eu acho que eu ia estruturar primariamente a saúde feminina, fazer mais hospitais da mulher. Sim. E principalmente fazer unidades básicas de saúde, porque a gente tem as UBSs hoje, né? Sim. O SUS, ele é um sistema hierarquizado, regionalizado e integrado. Ele tem hospitais primários, secundários, terciários em relação à complexidade. As UBSs são estruturas primárias que captam esse paciente e direcionam para as UPAs, que são os pronto-socorros, para os hospitais de média complexidade, alta complexidade. Elas fazem essa distribuição toda. Só que a saúde feminina, de novo, ela é muito específica. E existe uma pandemia na nossa sociedade chamada violência contra a mulher. Infelizmente. Isso é pandêmico. Tá? E não está relacionado só ao pessoal mais simples, mais humilde. Em toda a sociedade. Desde o rico até o pobre. Então, a gente enfrenta questões muito sérias relacionadas à violência sexual, à violência contra a mulher. O Hospital da Mulher, ele tem 3 focos importantes. A parte de câncer, oncologia, né? Uhum. A parte de violência sexual, nós temos um pronto-socorro dedicado para essa mulher que chega lá. Porque assim, a mulher, se ela é violentada, ela vai numa delegacia normal, cara, delegado, tá bom, não escuta ela. Pergunta com que roupa que ela estava usando. Com que roupa você está usando, estava decotada? Quer dizer, vai fazer um exame de corpo de delito? Num ML, numa situação super desagradável, terrível, ela está desesperada, a mulher. Constrangedora. Constrangedora. Quer dizer, tá errado. A gente tinha, eu falo assim, eu já fiz até o projeto. Eu faria as UBFs, Unidades Básicas Femininas, que seriam as UBSs com consultórios para fazer mamografia, fazer densitometria, fazer ultrassom,
se foi violentada, é importante fazer o exame do corpo de delito. Voltado para a mulher, porque seria atenção primária. Dali, ela poderia ser direcionada para qualquer outra coisa. A gente não tem isso. A nossa população, ela está totalmente assim, esperando as coisas, né? As mulheres, a gente não tem, tantos homens também, a gente não tem uma oferta, uma entrega no nível que a gente precisa, nem quantidade, nem qualidade. Nem qualidade. A gente tem um déficit muito grande de leitos, né? E principalmente saúde primária também. Então, eu se eu fosse secretária de saúde, eu ia encher de unidades básicas femininas para a gente conseguir. E também, para os homens é muito bom, porque você tira essa demanda a todos os hospitais e consegue abrir mais espaço para os homens, né? Para a saúde masculina. Eu não sou contra a gente salvar os homens, por favor. Mas a mulher tem uma situação cuidado especial. Tem algumas especificidades, digamos assim. Que, por exemplo, eu lembro quando eu estava na revista Melhor, os primeiros laboratórios focados exclusivamente para a mulher. Né? Então, assim, o discurso era que ela sente mais à vontade, porque não vai correr o risco de ter um homem, de repente, olhando. Então, tem N questões, óbvio, né? Então, e o próprio acolhimento, né? Porque ali é um lugar mais voltado para o acolhimento para a mulher. Então, é o que você falou. Você tem que acolher o ambiente, a estrutura, os colaboradores, eles estão preparados para esse acolhimento, né? Acho que isso aí é muito importante. E sem contar que as mulheres hoje, elas basicamente, um grande número, acabam sustentando as famílias. São né? as protagonistas dessas famílias, né? E realmente, eu acho que a gente, dentro de todas as vertentes do escritório, eu gostaria muito de deixar clara nessa entrevista a importância. Eu já fiz o Hospital da Mulher em São Bernardo, hospital público. A gente fez o Hospital da Mulher aqui no centro de São Paulo. Estamos entregando um em Florianópolis, privado. Estou fazendo um enorme em Palmas, Tocantins. Também parceria público-privada. É um hospital de urgência e emergência numa área super carente. É só obstetrícia e saúde feminina. Mas o que acontece? A população, as mulheres, muitas vezes não fazem pré-natal. Mulheres mais simples. Chegam em partos possíveis, em risco obstétrico. Então, são projetos que você tem que ter muita inteligência, porque você tem condição de salvar a vida daquela mulher. Se você aproximar o pronto-socorro do centro cirúrgico, você salvou aquele nenê, aquela vida? Ah, Paula, isso é específico da arquitetura hospitalar. Isso daí não é difundido, isso daí vive quem vive aquilo lá, né? Eu falo assim, as pessoas falam, como que você aprende? Eu aprendo em cada projeto com as pessoas que me ensinam. Eu sinto como o pessoal que pensa nos hospitais, que vive nos hospitais, Paulo, olha, a gente morreu uma gestante porque estava longe, não sei o quê. Então a gente tem que cortar distâncias. Né? O nenê roubado, então precisamos trazer segurança, controle de acesso. A prática, né? A prática. E, de novo, eu bato muito na tecla do custo de operação. As pessoas falam assim, qual que é a principal coisa da arquitetura hospitalar? O paciente? Eu falo, não. Para mim, o principal requisito é a estruturação econômica do negócio. Por quê? Se eu tenho um hospital saudável financeiramente, eu tenho assistência e eu tenho paciente. Cuidado. Agora, se o hospital não é bem estruturado economicamente, ele não vai assistir direito aquele paciente. Então, o paciente, lógico que é o objetivo final, mas para mim o objetivo primário é estruturação econômica, viabilidade econômica daquele negócio. Né? É diferente de uma casa, é muito diferente. Eu tenho que fazer com que as pessoas invistam naqueles projetos, ganhem dinheiro, consigam entregar um hospital decente e que possa salvar, resolver, ser resolutivo, acolhedor, uma série de coisas. Paula, uma pergunta aí, uma questão na questão de arquitetura. O que mais mudou na arquitetura de um tempo para cá na área da saúde? A gente sabe que mudou. O hospital há 20 anos atrás era diferente do que é hoje. O ambiente, a atmosfera e tudo. Mas tem muitos arquitetos que nos acompanham. Seria interessante que você falasse assim, a grosso modo, o que mudou. O que mudou, eu acho que muita preocupação na questão da segurança biológica, porque o mundo avançou muito nessa parte tecnológica, no entendimento da microbiologia. Né? Quando a gente fazia hospital há 20, 30 anos atrás, era um entendimento. Hoje a gente tem o CDC de Atlanta, que é o Center for Disease Control, que estuda tudo, né? Tudo. Então a gente sabe todos os resultados importantes da análise da bactéria de uma sala cirúrgica, da contaminação hospitalar. Então a gente tem muito mais entendimento sobre contaminação hospitalar.
Então, eu acho que esse entendimento de segurança biológica, ele veio para elevar o nível dos hospitais. Outra coisa muito importante é a questão do acolhimento, não só do paciente, do acompanhante também. O acompanhante, a gente fala muito de experiência do paciente. O paciente, ele sofre um trauma, ele quer chegar, ele quer ser acolhido, ele quer sentir segurança, ótimo. Mas o acompanhante, né? Outro dia eu tava conversando com uma pessoa que gera um hospital. Ela falou: Paula, um quarto com 2 leitos. O acompanhante de um leito bateu na esposa porque achou que o marido da outra estava olhando. Quer dizer, então a gente tem que ter essa preocupação também com a questão da família. Isso cresceu muito nos últimos tempos. A questão do acolhimento do familiar. Humanização. Muito. A humanização do paciente, eu acho que sempre foi um aspecto latente, uma preocupação de todos os arquitetos. Mas hoje em dia, eu acho que ela é muito mais importante. E a questão da parte de interior design, ambientação. Isso. Ficou assim. Eu faço um hospital, a primeira coisa que os médicos querem é saber como vai ficar. Às vezes eu tenho que fazer a imagem desse projeto. Porque ele quer ver a questão espacial, porque as pessoas, elas compram o resultado estético. O resultado estético, ele traz a segurança, ele traz o acolhimento. Né? Somente para quem é visual, né? Mas assim, eu sempre falo assim, que isso para mim é a cereja do bolo. Para mim, Paula Fiorentini. Porque antes vem muita coisa, como eu falei, expansibilidade, flexibilidade, segurança biológica. Mas a cereja do bolo é a questão do olhar da estética, né? As pessoas entram, principalmente os médicos, eles entram, eles querem ver aquela coisa linda, maravilhosa. O paciente também, o colaborador também, o acompanhante também. Mas essa coisa da ambientação ficou muito mais latente. Ficou muito né? mais latente. Não basta ser funcional na arquitetura hospitalar, a gente tem que ser estético. Né? E com isso elevou muito o valor do metro quadrado. Porque é muito caro você fazer um hospital bonito, porque tem uma série de restrições de acabamento, né? São coisas específicas. É isso que eu ia te perguntar. Esses fornecedores acompanharam essa evolução? Acompanharam. E assim, hoje em dia a gente tem muitos projetos, muitos produtos relacionados que respeitam a questão da sustentabilidade, né? Do respeito ao meio ambiente. E eles se adaptaram de uma forma muito interessante. Eu vou dar um exemplo. Todos os hospitais antigamente tinham forro de gesso nos corredores. Que é péssimo, porque nos corredores do centro cirúrgico é o grande encaminhamento de instalações, onde estão os bandejamentos principais. Quer dizer, vou fazer uma manutenção, vou quebrar o forro de gesso dentro do centro cirúrgico. Pó pra tudo gesso, dentro de uma área crítica, né? Biocontida. A indústria, ela avançou para forros removíveis que tem uma película, que são aceitáveis pela vigilância sanitária em áreas críticas. Então, existe uma grande evolução por parte dos fornecedores de entregar produtos mais alinhados com a necessidade hospitalar, né? Porque você quebrar um forro de gesso no banheiro da sua casa é uma coisa, quebrar um forro de gesso no centro cirúrgico é outra. Ajuda a fechar o buraco da cirurgia, né? Uma massinha de gesso, né? Põe Então é muito interessante, tem muitas vertentes importantes. No Equador você fez um hospital também numa área de terremoto? Fiz, e é fantástico. Isso deve ser interessante, né? Como funciona isso? Eu até repostei, eu repostei um vídeo, tem no Instagram da Fiorentini, Fiorentini Healthcare Design. Eu repostei o meu cliente do Equador mostrando numa obra como seria o sistema absorver. Sísmico, né, que a gente fala, que são os aisladores, são aqueles que você... As ondulações, na verdade. Isso, né? Você tem tipo um colchão para trabalhar essas alterações sísmicas. Então, foi um verdadeiro ensinamento para a gente, porque um pilar, um hospital, por exemplo, 30 por 60, lá era 1,80 por 2. Você fala, meu Deus, destruiu meu layout. Como assim? Um pilar de 1,80 m? E não é assim, não. É em todo hospital, porque ele tem que ter uma boa estruturação, sustentar. Então, foi assim, pra gente que sempre preza muito pelo layout, foi um exercício projetual fantástico, né, com esses pilares gigantes. Fora isso, entre o piso do térreo e o teto do primeiro subsolo não é uma laje, são 2 lajes com esses aisladores separados. É como se fosse uma coluna vertebral com os discos ali. Os discos, exatamente, né, que trabalham. Então, o piso do térreo, ele tem uma borda de concreto que extravasa.
que avance. Então, quando você vai fazer passeios, os passeios, dependendo da borda, é uma loucura para fazer. É uma loucura. A gente realmente aprendeu muito, a gente se dedicou muito, mas assim, foi fantástico. Agora eu vou fazer outro hospital que também está numa área de terremoto e tem um vulcão do lado. Nossa. É para cauterizar, né? Um vulcão do lado. O que é importante nesses casos? Você ter um bom consultor para aprovação ambiental, licenciamento ambiental. Esse cara é fantástico, ele tem que ser um consultor, tem que ser um cara muito experiente, porque são projetos muito latentes na questão ambiental. Verdadeiros aprendizados, né? Mas o vulcão não está ativo, não, né? Não está ativo, mas a gente tem uma série de restrições, né? Ah, tá. Ambientais. Ele não está ativo hoje, né? Não, vai que numa dessas movimentações de placa aí ele resolve acordar, vem uma onda, um gás lá e sabe se Então nossos projetos é muito eu falo para o pessoal, gente, chegou aqui é porque é difícil. Agora, isso não tem nada em faculdade, né? Nada. Isso se aprende no dia a dia. E a arquitetura hospitalar, assim, é uma disciplina que poucas faculdades têm, e as que têm ensinam muito mal. Eu mesmo, quando fazia a minha faculdade no Mackenzie, o meu TCC foi sobre arquitetura hospitalar. Eu quis fazer uma clínica de reabilitação. Nossa, ninguém conseguiu avaliar. E eu já tinha um senso muito real de projeto, porque eu trabalhava no escritório do meu pai. Sim. Então, eu queria discutir com o meu professor rota de fuga, escada, posicionamento, fluxo. Não tinha condição. Porque ele não tinha essa vivência. Tinha conhecimento. Não tinha esse conhecimento. Então, é muito complicado você formar bons profissionais na área da arquitetura hospitalar. Tem demanda? Tem demanda. Foi o que o Luiz falou. É crescente, é necessário. Mas o que eu preciso para formar essas pessoas? Eu preciso de duas coisas nesses profissionais. Técnica e paixão. Porque é muito específico, uma área muito específica, não é? Muito a arquitetura como um todo, é totalmente O cara tem que ser diferente. muito técnico e muito apaixonado, porque não é fácil. A gente é cacetado o dia inteiro de todos os lados. É do colaborador, é do investidor. Faz parte todo mundo analisar os projetos e darem pitaco, e trazer vivências, vícios, né? Sim. No dia a dia. Contaminação, sala limpa, tudo isso é difícil, né? E depois do Covid, a gente teve algumas coisas interessantes, por exemplo. As salas de espera, agora elas são mais espaçadas, não são tão juntas, né? A gente tem algumas questões aí onde você tem acúmulo de pessoas, não dá para colocar tanta gente mais junta. As pessoas querem as salas de espera mais espaçadas. O que impactou muito depois do Covid, complementando a sua resposta, a sua pergunta, uma norma de ar-condicionado que saiu, que para mim ela eu falo que é a norma do apocalipse. As pessoas acham que o problema é ar-condicionado no hospital, né? Então, o nível de exigência elevou assim, pouquíssimos hospitais vão conseguir atender o que a norma fala lá, né? Tanto em construção quanto manutenção. Tudo fechado, tomada de ar externo praticamente o hospital inteiro, então dobrou a quantidade de dutos. Então, os meus clientes falam, Paula, o CAPEX de ar-condicionado tá absurdo. Eu falo, gente, é o pessoal da norma nova, do apocalipse, eu falo, que acaba inviabilizando os projetos. Hoje em dia, quando a gente fala de um hospital, Luiz, para construir um hospital de média alta complexidade, padrão médio, a gente está falando de R$10.000 metro quadrado. Civil, sem equipamento, sem mobiliário, sem o start do hospital. Civil. Só civil. É muito dinheiro. Quando é fora do país, como é que isso se comporta? Depende. Por exemplo, no Equador, a relação era $1.000 e poucos por metro quadrado, é bem menos. Mas depende muito, né, da região que a gente vai estar, no exterior. Agora a gente vai começar um hospital que tem muito dinheiro investido, porque é um hospital para as Forças Armadas. Mas aqui no Brasil é bem caro. R$10.000 só para a gente construir puxado. Sem acabamento, sem nada. Não, com acabamento, parte civil, mas sem mobiliário, sem cama, sem ressonância, tomografia, sem nada. Então, por isso que eu falo, por isso que eu estudei tanto na minha vida gestão hospitalar, porque antes do projeto você tem que ter um estudo de viabilidade econômica muito bem feito. Uma estruturação econômica muito bem feita. Muitas vezes as pessoas querem fazer hospital sem estudar o negócio, sem estudar o mercado, os concorrentes, o vazio essencial, quer dizer, eu tenho vazio, eu tenho possibilidade de entrar nesse mercado, o mercado precisa de mim, aqui, ou já está saturado. Né? Então muitas vezes as pessoas chegam querendo fazer um projeto, mas sem estudar a estruturação. Quando eu falo, epa, calma, eu vou cuidar do seu dinheiro mais do que você.
vamos voltar, puxa o freio de mão, volta um pouquinho, vamos estudar essa questão econômica do hospital, quantos leitos vão poder nascer, quanto de UTI. Quando a gente fala de UTI, a gente está falando de, por leito, R$1,5 milhão por leito, com equipamento. É muito caro, né? Então, tem que ter uma estruturação econômica do business muito grande. E aí, depois desse projeto, ele tem que se curvar a esse estudo econômico, que muitas vezes as pessoas fazem errado. Pessoas querem viabilizar, montam um business plan e mostram para os investidores. Aí, orçam o CAPEX lá embaixo. Vai construir, o dinheiro não é suficiente. Não dá. Eu estou com 4, 5 casos assim. Eu falei pro meu cliente, vocês aprovaram uma coisa com boarding absurda. Ninguém constrói esse hospital nesse valor. Quer dizer, então, as pessoas erram muitas vezes na estruturação econômica do hospital. Qual é o hospital de São Paulo que você acha que é o mais bem resolvido atualmente, como arquitetura? Como arquitetura, eu acho o Hospital da Mulher, que eu fiz. Eu acho ele, em termos de fluxo, fantástico. E ele foi um field muito complexo. A gente tem 60 mil metros quadrados, um terreno de quase 9 mil metros quadrados. Mas ele é muito inteligente nos seus fluxos. Ele é um projeto triaxial. São 3 eixos importantes. Um eixo exclusivo de outpatient, paciente externo, ambulatorial, visita. Um eixo exclusivo para inpatient, paciente acamado, médico. E um eixo exclusivo para suprimentos, facilities, tudo que não é assistência. Tudo separado. Então, tudo separado. Então, o paciente que está esperando fazer um exame, ele não vê ninguém acamado, ninguém em urgência. É isso que... O médico fica preservado. Ah, Paula, você está preservando? Estou preservando o médico, sim. Por que tem que assediar o médico? O médico tem que trabalhar. O assédio pode causar uma série de problemas. Então, eu acho que, em termos de estruturação, planejamento físico-funcional, é um projeto, para mim, assim, Hospital da Mulher. Fantástico, Hospital da Mulher. É Estado? Ele é parceria público-privada do governo do estado, gerido pela Inova Saúde. Você acredita que as pessoas, quer dizer, falar isso num público geral, mas o conceito de PPP, ele está sendo bem assimilado ou ainda alguém fica olhando de olho, assim, de uma forma meio torta para isso, ou não entendem? Eu acho que existe ainda uma falta de entendimento muito grande. A nossa população não entende nem o que é o SUS. As pessoas sabem que o SUS é o nosso sistema de saúde, mas não tem um entendimento até onde vai. Porque aí eu recebo algumas mensagens assim, mas eu cheguei no Hospital da Mulher e não fui atendida? Porque é porta fechada, porque é direcionado. Porque imagina você ter um hospital desse, qualquer mulher chegar lá, a gente não vai conseguir a demanda. Então, o SUS, ele estrutura a saúde em termos de complexidade, regionalismo. Então, o BS direciona o quê? Pela complexidade e pelo perfil. Vamos mandar para o Hospital da Mulher aquilo que for câncer, aquilo que for violência sexual, aquilo que foi por reprodução assistida. Né? Caso contrário, leva para outro hospital. Então, às vezes, as pessoas não têm esse entendimento do que é o sistema de saúde do SUS. Uma parceria privada, então, pior ainda. Né? Por isso que toda vez que eu dou uma palestra, uma entrevista, eu falo muito das PPPs, porque são cases de sucesso. Eu estou fazendo um hospital agora em Palmas, Tocantins, fantástico, Hospital da Mulher também. A operadora é outra, é a OPI, muito excelente também. Mas assim, as pessoas não conhecem, não entendem. E eu acho que a solução da saúde pública se chama parceria público-privada. Né? O sistema de saúde nosso, hoje, a administração direta, ela é muito engessada, burocrática, muitas vezes corrupta, né? Lerda. Então você dá essa atribuição para a concessionária, que é o poder privado, que tem olhos agressivos financeiros, que quer ganhar dinheiro e vai entregar aquele produto, então, tá ótimo. População tendo o melhor produto, quer dizer, vai no Hospital da Mulher super bem atendida, eu recebo mensagem das mulheres, fantástico, fiz uma cirurgia, só que todo mundo que está lá dentro, super feliz. Quem não foi atendido... Porque lá você resolve e sai do sistema, dá espaço para outro, né? Não é aquela coisa que você fica eternamente dentro do sistema de saúde sem ter uma resolução. Né? Isso onera o sistema de saúde muito, também. Muito. Outro dia eu escutei alguém falando que, falou pro médico, doutor, você é um médico caro do plano de saúde. O médico falou, desculpa, eu sou muito barato para você, porque os meus pacientes não são reincidentes, não têm egresso, eu sou resolutivo, nenhum foi para UTI, eu sou baratíssimo. Então, esses hospitais, esses médicos que resolvem, eles são baratíssimos pro sistema, né?
Então, eu acho que, assim, nosso povo não entende ainda que é SUS, a estruturação, e o mercado hospitalar vai mudar muito nos próximos tempos. Com essas cadeias hospitalares, com essas parcerias privadas, esses hospitais na América Latina trazendo também, trocando conhecimento com a gente, eu acho que vai mudar muita coisa. Não sabe nem o que é atenção primária, né? Que isso, sabendo o que é atenção primária dentro do contexto de prevenção, já facilitaria muita coisa também. Muita, né? E violência sexual, então, para a mulher? Eu recebi uma mensagem assim, atende violência sexual esse hospital? Como eu faço? Eu percebo que nas entrelinhas que a mulher sofre. É muito difícil. E a mulher, ele consegue receber, a mulher que está em urgência, que sofreu violência sexual, ela pode ir direto para o pronto-socorro. É o único caso que ele recebe direto. Uhum. O resto tem que ser encaminhado via UBS, né, que já faz o filtro. Mas assim, o meu desejo é que tivesse esses hospitais só no estado, que tivesse um na Zona Norte, um na Zona Sul, que em cada estado tivesse vários, quer dizer, para a gente poder atender essa mulher de uma forma, né, muito... E conseguir dar atenção também para a saúde masculina, né, nos outros hospitais que a gente tem. Berson, os grupos, os fundos, né, de investimento hoje são vários para a área hospitalar, não? Ou é vários. Os olhos são assim, ó. Assim. Porque, como meu saudoso pai falou há 30 anos atrás, como que ele falou, o futuro é ser gestão. Gestão, justamente. Os gestores são os grandes investidores e eles sabem ganhar dinheiro. Sabe? E as pessoas falam, ganha dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Tem que ter retorno financeiro para ter hospital. Ninguém vai botar dinheiro no hospital, quem vai ter retorno financeiro? O hospital não se sustenta. Então, eu faço o projeto com foco no que o meu cliente, seja privado, seja parceria privada ou um ente público, que ganhe dinheiro, que economize desperdício, que reduza desperdício e ganhe dinheiro. Porque aí sim você vai ter estruturação econômica, você vai ter hospital e vai ter assistência. Né? Então, os grandes grupos têm, assim, olhos gigantes para a parte do hospitalar. Por quê? A demanda é crescente. Nosso país já tem uma oferta de hospitais, de UPAs, de UBSs, aquém da necessidade. Nós estamos em déficit. É crescente, a nossa população está envelhecendo. Sim. Estava vendo ontem um economista falando, a gente tem um problema muito sério aqui no país. População envelhecendo, nascendo menos pessoas, os jovens não querem ficar no país, estão indo embora, querem ficar fora. Os idosos vão aumentando. 75% dos jovens dizem que querem ir embora. População envelhecendo, porque normalmente os jovens sustentam os idosos, né, na sociedade, né? Seja a gente contribuindo com impostos ou aposentadoria, mas assim, os jovens estão querendo ir embora, a população está ficando mais idosa, as pessoas estão tendo menos filho, a gente vai ter um baita problema de previdência. E sem contar também que muitos planos de saúde já não aceitam o pessoal idoso, né? Então é um pessoal que vai depender cada vez mais do SUS, da assistência. Eu sempre falo assim que SUS, eu entendo muito de SUS porque eu fiz na GV Política para Planejamento em Saúde. E eu gosto muito. E eu falo que não existe SUS e plano de saúde. O sistema de saúde, ele é interdependente. Tanto que é suplementar, né? Suplementar, exatamente. Ou seja, quanto melhor o sistema de saúde a gente tem público, melhor a estruturação do suplementar, do paciente particular. É interdependente. Porque imagina, você que paga um plano de saúde. Se você tivesse uma entrega de uma saúde excelente, você poderia pagar só um plano de saúde complementar, né? Uma coisa assim, não, vou fazer aqui no hospital. Como a gente tem muitos países, né? Que entregam uma saúde pública e o pessoal tem um plano de saúde para fazer um upgrade para quarto, só para complementar. Então eu sempre digo que todos os problemas do SUS, eles interferem na saúde suplementar e vice-versa. Então nós temos um único sistema de saúde que ele é interdependente. Eu estive conversando essa semana com o pessoal da Itália. E lá não é privado, é público. E muito bem feito o serviço, né? Estados Unidos também, minha filha mora em New Jersey, também é público, né? Eles acabam utilizando no próprio vilarejo onde eles moram, né? Que são condados, né? E também é bem rico. Tudo público. Tudo público. Não tem a questão, atendido, não tem a questão do particular. Você tem o particular numa questão médica, com algum médico especialista, específico, tudo, mas tudo. Por isso que eu falo que é redundante. Mas nenhum país tem uma medicina igual a nossa. Estava até comentando com meu marido é médico. Eu falei, nenhum país tem uma medicina igual a nossa, por quê?
a gente tem uma relação, o médico e o médico com a gente, uma relação afetiva, paternalista. O médico conversa, Médico família, né? ele examina você. A gente está dependente disso, a gente está acostumado com isso. Lá fora, muitas vezes o médico nem encosta em você, nem te examina. Então, é diferente, é uma relação muito mais fria a medicina fora do Brasil. Aqui a gente tem outro tipo de relação com o médico. E se o médico não for gente boa com a gente, fala, puta, cara grosso, não sei o quê. Nem olhou na minha cara. Nem olhou na minha cara, não sei o quê. Mas lá fora isso é muito comum. É muito comum. O médico de família, né? Que tem uma afetividade grande entre o paciente e o médico, né? Eu vejo que meu marido é urologista, como ele trata os pacientes dele, os familiares, quer dizer... E se não for assim, a gente não gosta, a gente não quer. Não quer. Isso eu percebo lá que minha filha comenta a respeito disso. E a telemedicina, como Eu acho que é que você enxerga isso? Eu né, acho que dentro? vem para complementar, para ajudar, mas eu acho que assim, ela é muito limitada, né? Até a página 2. Depois, precisa fazer um exame físico. Né? A tecnologia vai vir para complementar isso? Pode vir, vai vir. Tem muita coisa chegando, né? Você pode fazer coisa remota. Mas, por enquanto, ainda, a gente consegue atender o paciente de uma forma muito primária e simplista. Consegue reduzir muita coisa, muita demanda. Mas, assim, eu acho que não tem resolutividade, né? Talvez a primeira triagem possa ser por telemedicina? Isso, eu acho que sim. Mas depois você precisa de exame, você precisa de cirurgia. Eu falo que teve um boom daquelas clínicas populares há um tempo atrás. Um boom, né? Quem que não escutava sobre clínica popular? E aí? Tá, você chega na clínica popular, você paga uma consulta barata. Tá, você precisa fazer um exame. E aí? Você precisa fazer uma cirurgia. E aí? O paciente, ele faz parte de uma cadeia assistencial. É um ecossistema, né? Um ecossistema. Eu sempre falo que assim, a resolutividade de nível primário, por meio de, sei lá, telemedicina, uma consulta, não sei o quê, você consegue filtrar aquilo que é mais simples, mais básico, mas grande parte das coisas depende de diagnóstico, depende de um procedimento cirúrgico, mesmo que seja ambulatorial, depende. Então, é por isso que deu uma apagada as clínicas populares, porque as pessoas pagam uma consulta e depois ficam sem continuidade. Mas falando de tecnologia, tudo bem, tirando a questão da telemedicina, tem a questão dos robôs, né, do trabalho remoto nos centros cirúrgicos também, né, que isso tende, quer dizer, cada vez mais dentro do centro cirúrgico você vai ter um outro colega de trabalho que provavelmente é uma inteligência artificial por meio de um robô, quer dizer... Isso já é muito frequente. Isso já tem e vai ser cada vez mais frequente, muito frequente, né? Meu marido urologista faz muita cirurgia robótica e assim, é uma coisa que não dá para voltar atrás, né? Os hospitais todos, até aqueles que não são mais premium, já estão também com cirurgia robótica. Por quê? Porque reduz custo, mais um robô seja caro, a resolutividade é maior, a chance dele ter uma complicação é baixa, ele tem, a gente consegue preservar várias coisas na saúde da pessoa, então algumas questões urológicas que o homem ficava incontinente, ficava impotente, com a cirurgia robótica consegue preservar a potência sexual dele, a continência, uma série de coisas, uma série de contribuições que a cirurgia robótica trouxe para preservar a saúde do paciente. Então, não tem como... E os nossos hospitais, grande parte tem robô. E assim, robô na parte de medicina, robô na parte de logística hospitalar, e a gente vai ver cada vez mais robôs na bata cinza, que é a nossa assistencial, distribuindo roupa, distribuindo comida, e eu sou super a favor disso, porque o custo de saúde está muito alto, o OPEX está muito alto. Você tem hospitais com verdadeiras cadeias de emprego gigantes. Então está muito caro. Se a gente puder reduzir o custo do hospital operacional, para ter mais hospitais. Às vezes o cara tem aquele hospital, se ele reduzir o custo, ele pode fazer outro. Fazer outro. Né? Então a gente vai ver cada vez mais, principalmente robôs na parte lindeira à assistência. Né? E lógico, no futuro acho que questão médica, enfermagem, mas acho que falta muito ainda. Ainda mais para o ser humano ainda gosta daquela coisa, né? Acolhedora, Sim. Afetiva, que é insubstituível do ser humano, não adianta. A gente quando tá mal, a gente quer um carinho. Verdade. E como você enxerga o futuro da arquitetura hospitalar para os próximos anos aí? Eu enxergo, assim, eu fico muito preocupada porque eu não vejo... Estou falando em questão até política, né? Prefeitura, Estado, governo, tudo. Então, primeiro sobre a ótica... E até os investidores, né? Tudo. Primeiro sobre a ótica da produção intelectual de quem pensa hospitais. Eu acho que a gente está
uma escassez de pessoas que entendem de hospital, em todos os âmbitos. Arquitetura, instalações. As pessoas que entendem de hospital estão ficando velhas e eu não estou vendo gente jovem entrando, mas gente que entenda. Eu vejo muita gente jovem querendo entrar no mercado muito despreparado, porque é um mercado que tem demanda, né? Na questão da parte financeira, né? Eu acho que os investidores cada vez mais fortes se aglomerando, fazendo essas fusões e aquisições. Então, isso é muito complicado, porque a gente tem grandes grupos que têm economia de escala e tem demanda. Monopólio, lógico, né? E tem umas situações que as cidades, os hospitais foram comprados pelo mesmo grupo. O médico só pode trabalhar naqueles hospitais daquele grupo. Então, se ele não trabalhar do jeito que o pessoal quer, não tem onde trabalhar. Então, são pequenos monopólios. E tudo isso tem uma consequência financeira para a gente, né? Porque isso é um monopólio. Mas eu vejo que a saúde ela tem uma necessidade crescente de entrega. Eu acho que a gente, nos próximos anos, vamos ver muita estruturação de novos hospitais aqui no Brasil. Tem que ter isso. Muita vertente para a questão da saúde feminina, como eu falei, que é uma necessidade. Eu estou participando de outros hospitais e outras concorrências, do Hospital da Mulher. E os grandes investidores com os olhos... Eu tenho clientes que são bancos. Bancos, Gustavo. Bancos. O que eles querem? Resultado financeiro. Então, cada vez mais, eles vão atrás de projetistas que entendem de business, de negócio, para poder entregar um business para eles. Porque, de novo, a conta para eles é lucro. Tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Ninguém vai botar 400 milhões numa coisa que ele não vai ter segurança, não vai ter retorno. Tem que ser assim. Tem que dar retorno, tem que dar lucro. Eu falo, hospital público tem que ser muito bem... Não é porque dinheiro público é nosso dinheiro. Sim. Entendeu? Por que tem essa omissão, prejuízo, desperdício? Não, o hospital público tem que ser uma das empresas mais bem estruturadas, equilibradas. Os fundos buscam isso, né? Vão atrás de negócios que são bem estruturados e que dê lucro. Senão não interessa. As parcerias privadas, quando a empresa ganha a concorrência, para construir hospital, gerir, manter, ela já ganha entregando, combinando a contrapartida, quer dizer, quanto que ela vai receber de dinheiro. Como que ela faz aquela conta? Ela faz a contrapartida baseada em um CAPEX e num OPEX. Quem que tem que atender isso? Joe! Se eu não entregar o projeto dentro do CAPEX e OPEX, acabou, ele não tem lucro, a contrapartida dele se desequilibrou. Então, por isso que eu falo, para fazer projeto de hospital hoje é muito sério. Porque você tem que ter um entendimento de negócio, de business, de dinheiro muito grande. Não é o arquiteto que vai falar, eu vou pensar aqui, no espaço. Não, a coisa é muito, muito engessada, muito séria. A gente tem que atender editais que tem modelagem financeira, operacional. São negócios muito bem estruturados, mas que são pessoas que querem ter um retorno financeiro. E tá tudo bem. Se eu tiver condição de fazer mais 10 hospitais da mulher... essas pessoas ganham dinheiro, ótimo, são as mulheres sendo bem atendidas. Se eu tiver que entregar mais 10 hospitais de alta complexidade, trauma, onde todo mundo vai receber a melhor assistência, ótimo. Perfeito. Paulo, a gente está chegando no final. Não quero falar mais. dá uma falinha para ela. Não, que a gente tem uma aula aqui, né, de arquitetura corporativa, de hospitalar, Hospitalar, medicina, tudo mais. Para mim é uma honra, o escritório é 100% feminino de mulheres, volto a dizer, gosto muito. Não é que eu não defendo os homens, eu defendo quem é competente, quem quer trabalhar, quem é apaixonado. E aí, não é que eu tenho levando a bandeira, eu não sou aquela coisa que fala mulher é melhor. Não, somos todos iguais. Né? O que tem que prevalecer é o mérito dos mais formados, dos mais bem intencionados. E eu acho que é isso que é importante. Muito bem, muito bem. Eu acho que você, como arquiteta e gestora, pode deixar uma mensagem para o nosso público que vai assistir você agora no nosso canal do YouTube. Primeiro eu quero dizer que para mim é um prazer participar dessa conversa com vocês, eu super admiro todos vocês. E quem gosta de arquitetura hospitalar, eu dou o conselho de estude muito, busque escritórios que possam ensinar no dia a dia, porque a arquitetura hospitalar não se aprende em livro, se aprende no dia a dia de projetos, né? A gente tem uma área que
que necessita muito de bons profissionais, bons projetos. Ela atende essa demanda, mas que são projetos muito sérios, que demandam profissionais muito sérios, comprometidos, né? Então, acho que tem muito espaço aí. O Instagram da Fiorentina é Fiorentina Healthcare Design, eu falo um monte de coisa que eu penso lá, concorde ou não, é o meu pensamento. Muito E é bem. isso. Muito obrigada, viu, gente? Paula, obrigado pela participação. Obrigado pela participação. Obrigado, Luiz. Obrigado, Guma. Obrigado. Obrigado a vocês que estão nos assistindo e quem ainda não segue o canal do Office Connect, faça sua inscrição aqui no YouTube e aproveite para ficar sabendo das novas novidades que vem nos programas daqui para frente. Obrigado. Obrigado, gente. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.